Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 8h08, horário aqui de Manaus, no setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom. E nesta manhã eu quero trazer uma reflexão no livro de Mateus, capítulo 25, que fala relacionada à questão da parábola das 10 virgens. E dentro dessa parábola das 10 virgens, eu quero falar relacionada à questão da lâmpada. Tem como tema, não deixe a sua lâmpada apagar. Esse é o assunto que eu quero trazer em algumas reflexões. Não dá para trazer numa única reflexão um texto desse, de maneira nenhuma. Então eu tenho que subdividir em algumas reflexões. Essa é a reflexão número 252, quase chegando a 300 reflexões. E esse é o assunto que eu vou estar abordando durante essa semana e até terminar. Por que não deixar a sua lâmpada apagar? Isso eu estou falando dentro de uma figurativa, dentro de uma ilustração, porque nós devemos entender o que é uma parábola, né? E aí, nós entendendo o que é uma parábola, nós vamos ver que Jesus não citou e não contou uma mentira. Então, nós vamos ver aqui o que significa parábola. Eu fui ali e pesquisei ali. O que é parábola? Parábola é uma narrativa. Primeiro vem, parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então, parábola é isso. O significado da palavra parábola, em primeiro vem narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Algumas seitas, eles não querem aceitar relacionado ao ensinamento das parábolas, porque eles acham que quando se trata de parábola, está se tratando de algo alegórico. E tudo que é alegórico, para eles que são seitas, eles tem dentro da sua doutrina que não é confiável, é como se seja uma mentira, é como alguém está contando uma mentira. E aqui eu pesquisei o que significa a palavra alegórica, o alegórico, o significado, que se refere a alegoria, expressão figurada de um pensamento ou sentimento por meio de qual um objeto pode significar outro personagem alegórico. Então não tem nada de mentira, é simplesmente uma comparação, é uma ilustração para que a pessoa possa entender melhor aquilo. Então Jesus estava ali contando uma parábola, não era uma mentira. Para as seitas, tem muitas seitas, os TJ e assim vai. Tem muitas seitas por aí que não quer obedecer a palavra de Deus. Aí quando chega nas parábolas, eles querem entendê-lo, e querem entender da maneira que eles querem compreender. Então, Mateus capítulo 25, você abre aí, vamos ler em rápidas palavras, que fala assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas as adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes:
Dai-vós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falta a nós e a vós. Ide ante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas e fechou a porta. Olha o interessante desse texto. Aí, versículo 11: E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, dentro dessa parábola do capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 13, eu quero falar relacionado à questão da lâmpada. A lâmpada naquela época, na época de eu estava falando relacionada à lâmpada, não é como hoje nós temos aqui a parte elétrica, que usamos a parte elétrica, vamos lá comprar uma lâmpada e colocamos lá. Não é isso. Naquela época, a lâmpada, na época de Jesus, era algo feito de barro, meio achatada, que colocava o azeite dentro com pavio. E aí, acendia ali, jogava ali, acendia e tinha que queimar aquilo ali. Era a comparação de uma lâmpada naquela época, era dessa forma. Hoje a lâmpada nós vimos como é que é. Já um pouco mais atrás, no meu tempo, há 20, há 30, há 40 anos atrás, eu vi a gente usar a lamparina. A lamparina também é quase comparado à questão da lâmpada no tempo de Jesus. A lamparina a gente usava o querosene, um fio, fazia o pavio com algodão e colocava ali, mas tinha que ter o querosene. Se usasse o óleo diesel, não se via, porque o óleo diesel não era adequado, era a questão do querosene. Na época de Jesus era o azeite. Nos dias atuais que nós estamos hoje é a energia elétrica. Em alguns interiores da vida pode ser que não exista ainda a questão da lamparina, né? Mas é muito difícil hoje em dia não ter um interior que não tenha energia elétrica. Então, na atualidade hoje, a lâmpada é abastecida com a questão da energia elétrica. E se nós não pagar o nosso talão em dias, a companhia vem lá e corta a nossa energia elétrica. Na época de Jesus, se não tivesse o azeite, tinha que comprar o azeite. Não poderia deixar o azeite faltar na questão daquela lâmpada. No meu tempo, na época do meu tempo, também não podia faltar o querosene, tinha que ter querosene direto, porque se faltasse a gente ficar no escuro. E hoje, nos dias atuais, se nós não pagar o nosso talão de luz certinho, a companhia vem e corta. Isso dentro de uma configuração, dentro de uma ilustração física, para a pessoa entender o que é uma parábola. Dentro de um campo espiritual, quando nós se tratamos de lâmpada, tratamos de luz, né, azeite, o texto está falando de azeite, está se tratando da questão da unção, a comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque se nós deixar a lâmpada apagar, será muito difícil. Muito difícil, porque sem o azeite